Olá, pessoal! Em clima de Natal, a gente vai fazer a correção do plano de estudo 7. Vamos iniciar, pela primeira atividade, com a correção do bloco 1, atividade 1. O gênero que vamos trabalhar nesse bloco, nessa atividade, é a transcrição de fala. Você já reparou como a todo momento estamos interagindo com pessoas, utilizando as mais variadas formas de comunicação, pela fala, pela escrita, por gestos e expressões faciais ou corporais, imagens, recursos específicos da linguagem digital? Vocês já repararam isso, pessoal? Como que a gente age durante a interação com pessoas? Abaixo há um exemplo de transcrição de fala, a fim de pensarmos os elementos da paralinguagem. Bom, Uma Chapeuzinho Vermelho é um livro imperdível porque conta a história que a gente já conhece. Uma história clássica que muitas pessoas conhecem e que retoma de uma maneira diferente, uma maneira inovadora, com um final surpreendente. Mas ela, claro, mesmo para as crianças que não a conhecem, que não conhecem a história original, ela é possível de compreender. Mas é que para quem não conhece a história, para quem conhece a história original, ela tem um humor, uma coisa muito divertida que aparece, que fica muito evidente. Na narrativa, é um livro muito bonito, que tem um traçado que nos remete ao desenho infantil, né? Traçados muito simples, em preto e branco, onde o vermelho vai aparecer só para Chapeuzinho Vermelho mesmo, dando força da personagem nas falas dela. E esse desenho infantil nos dá Chapeuzinho Vermelho uma leveza, uma inocência, né? Algo frágil, uma fragilidade. Esse traçado simples, sem muitos detalhes. É um traçado mais limpo, um desenho mais claro, né? Traz essa leveza para a história e para a personagem. E o que é bacana no livro é o casamento entre o texto e a imagem. Os dois é que narram a história. Questão: esse texto é a transcrição de uma fala. De que modo a contadora inicia sua apresentação? Então, ela inicia a sua apresentação, né, a sua fala, dizendo que o livro é imperdível e segue explicando os motivos de suas características. Questão 2. O que as reticências estão indicando nesse texto? As reticências, elas indicam pausas, né, hesitações na fala, como vocês puderam ver. Na fala ele tem muito assim, como se o falante ele tá pensando, né? Quais são as próximas palavras que ele vai dizer, qual a ideia que ele tá querendo passar. Aí, muitas vezes, na fala, a gente dá essas pausas, né? Questão 3. Quais outras características próprias da fala são possíveis perceber no texto da transcrição? É possível perceber o uso de partículas próprias da fala, como né, além das repetições, correções, reformulações, que ela fala, tem trechos lá que ela fala algo, né, e volta tentando consertar. Questão 4. Essas características são comuns na escrita? Algumas, como o uso de né e outras partículas, como viu, aí, etc., são comuns nas situações em que se tenta reproduzir a fala na escrita, né? Por exemplo,
em mensagens instantâneas, comentários em redes sociais, bilhetes, histórias, em quadrinhos, entre outros textos. A gente vê muito isso, né, atualmente, nas redes sociais. Quando a gente está trocando a gente está conversando com alguém pelo WhatsApp ou em algum post no Instagram, a gente vê muito essas características presentes na escrita. Questão 5. A fala da contadora é mais descontraída ou mais formal? Então, a fala da contadora é mais descontraída, né? Como vocês puderam ver, tem as pausas, as repetições, como é uma conversa entre pessoas com pouca formalidade. Questão 6. Anote no caderno apenas as afirmações a seguir que estão de acordo com o texto da transcrição. Afirmação 1. Há muitas hesitações durante a fala, indicando que a pessoa faz pausas para selecionar palavras mais precisas, lembrar de informações e pensar no que vai falar. Sim, né? Há muitas pausas, né? Durante a fala, essas hesitações, que são marcadas pelas reticências. E essa afirmativa é correta. 2. É possível identificar pausas que introduzem uma reformulação do que vinha sendo dito? Sim, né? Durante essas pausas citadas anteriormente, o falante tenta, né, fazer uma reformulação da fala anterior. 3. Há o uso de recursos linguísticos que ajudam a manter o contato com o interlocutor, como né e então? Sim, né? Durante a leitura da transcrição, a gente pode identificar, visualizar esses recursos linguísticos. 4. É possível saber exatamente onde começa e termina cada ideia de pensamento? Não, né? Justamente por causa dessas pausas, dessas reformulações. E aí, não é possível identificar onde começa e termina cada ideia de forma exata. 5. Durante a fala, o falante preocupa-se com a organização do pensamento e em evitar repetições desnecessárias? Não, né? Como a gente viu, existem essas repetições, então não é uma preocupação do falante evitar essas repetições desnecessárias e ter uma organização do pensamento. Então, as alternativas que vocês vão anotar no caderno são somente a 1, a 2 e a 3. Questão 7. A transcrição da fala de Edir Fonseca, que você leu na atividade 1, não é um texto escrito para ser lido. Ele reproduz na escrita a fala da contadora. Se o comentário sobre o livro, Uma Chapeuzinho Vermelho, fosse publicado em uma revista, que adaptações precisariam ser feitas no contexto da transcrição para torná-lo mais claro e compreensível para quem lê? No caderno, reescreva o texto da transcrição, adaptando a modalidade escrita. Então, pessoal, vocês vão reescrever, né, esse texto da transcrição, mas sem ser em formato, né, de transcrição. Vocês vão escrever como se fosse um texto escrito mesmo. E vocês podem falar, né, que Uma Chapeuzinho Vermelho é um livro imperdível, com seu desenho infantil nos transmite leveza, inocência, fragilidade. E cada um vai fazer seu texto a partir da forma que vocês acharem melhor, da melhor versão de escrita que vocês acharem que será legal, vai ser bom, vai ficar um bom texto. Questão 8. Os gêneros orais e escritos estão presentes no tempo em todo o nosso cotidiano. A conversa pelo telefone é um exemplo de gênero oral. Tente se lembrar de outros gêneros orais e escritos que estão presentes em seu dia a dia e anote-os no caderno, né? E aí a gente tem o quê? Conversas face a face,
um diálogo, né? Uma conversa com um amigo face a face, ou então uma conversa telefônica, entrevistas televisivas, né? Ou radiofônicas, debates, aulas, palestras, sermões, consultas médicas, reportagens ao vivo, transmissão radiofônica de jogos, etc. Essas são as possibilidades, né, de gêneros orais que a gente tem, algumas das, né? E os gêneros escritos, a gente tem o quê? Reportagem, notícia, poemas, contos, receitas, mensagens instantâneas, né? Uma mensagem pelo WhatsApp, um direct lá no Instagram, cartas, resenhas, artigos científicos, dentre outros. Questão 9. No caderno, indique quais das afirmações a seguir se referem à fala e quais se referem à escrita. Então, pessoal, 1. É materializada no momento em que se realiza. Na fala, é a fala, né? 2. Pode ser construída ao mesmo tempo por duas ou mais pessoas. Fala também, né? Um diálogo, por exemplo. Uma entrevista. 3. É planejada, pode passar por várias revisões até chegar a uma versão final. É escrita, né? Um artigo científico, por exemplo. Ele é planejado, e aí a escrita está sendo constantemente revisada até chegar à sua versão final. 4. Pode mudar de assunto repentinamente conforme a situação de interação se desenvolve. Isso aqui ocorre na fala. 5. Conta com o recurso da pontuação expressiva, escrita, né? 6. Pode ser acompanhada por recursos próprios como gestos, movimentos do corpo, expressões faciais, tom da voz, olhar, fala. E 7. Em situações mais formais, há um planejamento feito com antecedência e pode contar com o apoio da escrita. A fala, né? Então, vocês vão anotar no caderno, né? Que a afirmação 1 refere-se à fala, a 2 também se refere à fala, a 3 à escrita, a 4 a fala, a 5 a escrita, a 6 a fala e a 7 a fala também. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa correção. Até a próxima. Bons estudos!